A NBA investiga o LA Clippers por possível violação das regras do teto salarial. Se descobrirem algo, o Clippers pode sofrer punições, até perder escolhas de primeira rodada no draft. Isso é um grande problema para a franquia deles. Agora, tudo isso está vindo à tona por causa das reportagens feitas por Pablo Torre, que faz todo tipo de jornalismo investigativo. E quando ele descobriu o que os Clippers estavam fazendo, eles estariam supostamente encontrando maneiras de pagar Kawhi Leonard fora do contrato dele com a NBA. Eles fizeram isso de forma um pouco complicada, mas todo time da NBA tem patrocinadores. Eles têm patch no uniforme, nome da arena e patrocinador oficial como os LA Clippers. Todos os times têm isso. A empresa envolvida nessa história é a Aspiration, uma startup ambiental na qual Steve Ballmer, dono dos Clippers, investiu 50 milhões em 2021. Mais tarde, naquele ano, foi anunciado que Clippers e Aspiration fecharam parceria de 300 milhões. Isso também incluía ele se tornando o patrocinador do patch no uniforme do LA Clippers. E tudo isso está certo. O problema teria ocorrido supostamente em abril de 2022. Kawhi Leonard fechou um patrocínio de 4 anos e 28 milhões com a Aspiration, recebendo esse valor sem precisar fazer nada. O termo emprego fantasma foi usado pelas fontes na reportagem, algo ainda mais preocupante para a NBA. Esse acordo teria sido uma maneira dos Clippers driblarem o teto salarial e pagarem mais a Kawhi Leonard. Se os Clippers realmente violaram o teto salarial para pagar Kawhi, podem enfrentar grandes consequências. A melhor comparação histórica é a situação de Joe Smith em 1999, há mais de 25 anos. Ele assinou com o Timberwolves por valores abaixo do mercado por 3 temporadas seguidas, para manter os direitos Bird dele e oferecer um contrato grande depois. Ele aceitou o salário menor no início para buscar contrato maior depois. O problema foi que o dono e Smith tinham um acordo em que o dono prometeu que ele receberia esse contrato enorme se assinasse contratos menores no início da sua passagem pelo time, para que pudessem montar um time melhor ao redor, na época, da estrela da franquia Kevin Garnett. O problema era o acordo entre o dono e o jogador, que violava as regras. Eles burlaram o teto salarial para ganhar vantagem, o que é ilegal segundo as regras da NBA. Então, como resultado, o contrato foi anulado, o time foi multado e, mais importante ainda, eles perderam 5 anos seguidos de escolhas de primeira rodada. Adam Silver, atual comissário da NBA, e o falecido David Stern, ex-comissário, certamente diferem ao aplicar punições, mas isso pelo menos dá um pouco de precedente histórico em relação ao que os Clippers poderiam esperar em termos de consequências se forem considerados, entre aspas, culpados de violar essas regras. Agora, ainda não sabemos até que ponto os Clippers quebraram as regras, se é que quebraram. Temos um patrocinador dos Clippers fechando um contrato lucrativo com a estrela do time. Mas então, se ele nunca chegou a fazer nada para endossar a empresa, eles iam pagar para ele do mesmo jeito. Então, essa é definitivamente uma situação estranha. É importante notar que o tipo de contrato de patrocínio que Kawhi assinou não é totalmente sem precedentes. Não é raro jogadores da NBA fecharem contratos individuais com patrocinadores do time. E, segundo consta no contrato do Kawhi, esses contratos de patrocínio terminariam. Caso o jogador deixe o time, isso realmente acontece e permite que os jogadores recebam mais dinheiro. Não diretamente pelo time, mas como resultado de estar no time que a empresa patrocina. E por si só, não há nada de errado nisso. Atletas profissionais assinam contratos de patrocínio o tempo todo. Faz sentido que, ao sair do time patrocinado, você deixe de endossar a empresa patrocinadora, um time que você nem joga mais. Aqui seria voltar ao caso do Joe Smith. Se esse acordo e outros semelhantes fossem feitos com a clara intenção de pagar um jogador para permanecer no time e contornar o teto salarial para isso, qual é a diferença, até agora, entre isso e o caso do Joe Smith? Com isso, tudo estava dentro do time. Ele tinha um acordo com o time para contornar as regras. No Clippers, há um terceiro envolvido, o time Kawhi e a patrocinadora. Mas, segundo relatos, e isso me chama muito a atenção, essa não é a primeira vez que isso acontece na carreira do Kawhi. Em 2019, após Kawhi sair do Raptors para o Clippers na agência livre, dizem que o Raptors teria acertado patrocínios para ele. Isso teria rendido a ele mais 15 milhões em uma tentativa de mantê-lo em Toronto, a pedido do próprio Leonard. Ainda assim, ele foi para o Clippers
O dono dos Raptors foi até o comissário da NBA, Adam Silver, e disse: "Ei, tem algo suspeito acontecendo aqui e a liga não fez nada a respeito." O quê? O fato do dono do time ter ido até o comissário e dito: "Ei, tem algo estranho acontecendo aqui", mostra que não só esse tipo de acordo de patrocínio provavelmente é bem comum, mas também que, por si só, provavelmente não são totalmente contra as regras. Não foram apenas Raptors ou Clippers, havia outros times envolvidos. Kawhi negociava benefícios extras com outros times em 2019, incluindo o Los Angeles Lakers, que também estava muito envolvido. Segundo relatos, Kawhi e seu grupo exigiam, além do contrato máximo, casa, avião particular e patrocínios fora das quadras. Segundo relatos, o Lakers recusou algumas dessas ações por irem contra as regras. Acho que isso mostra claramente que as regras como estão não estão sendo quebradas. São pouco claras quanto a esse tipo de acordo de patrocínio. E toda essa reportagem também mostra que Kawhi passou a esperar que esse tipo de acordo fosse incluído. Além do que constava no contrato da NBA, ele poderia ganhar mais do que o time podia pagar pelo teto salarial. Até agora são só alegações, nada comprovado. E em resposta a essas alegações, o Clippers divulgou um comunicado. Basicamente, eles disseram que não fizeram nada de errado. Esta reportagem expôs ainda mais a Aspiration como fraudulenta, pois nunca cumpriu o contrato com o Clippers. Vários executivos foram acusados de fraude e enganaram o Clippers na parceria. Tudo isso é informação pública. Nós já sabíamos disso, mas o que não sabemos agora é o quê? A intenção do Clippers ao assinar esse contrato de patrocínio com Kawhi era qual? Ou, acho que mais precisamente, qual era a intenção do patrocinador do time ao assinar com Kawhi e que tipo de ligação existia entre os dois? E, talvez mais importante, se isso vai contra as regras da forma como o Clippers fez, será que existem outros times na liga que também estão fazendo isso? Falando de outros times, a primeira coisa que pensei ao ver essa história foi uma situação que vimos recentemente. Jogador de destaque que aceitou reduzir salário publicamente para ajudar o time com o teto e o segundo limite. E esse jogador foi Jalen Brunson. Na off-season de 2024, Brunson assinou uma nova extensão máxima com o New York Knicks, mas na verdade ele aceitou uma redução salarial para fazer isso. Ficou evidente que ele era e continuaria sendo um jogador de contrato máximo. Se ele esperasse até a off-season de 2025, poderia ter conseguido um contrato maior e deixado milhões na mesa. Na época, disseram que Brunson ajudou o time ao aceitar um salário menor. Assim, poderiam assinar de forma mais realista com outros como Mikal Bridges para extensões sem folha salarial enorme e restrições de elenco associadas. Foi isso que aconteceu, pois Bridges assinou o novo contrato na off-season de 2025. Isso ocorre porque a liga criou novas regras com o novo acordo coletivo, incluindo um segundo limite salarial nas últimas temporadas. Basicamente, se você está gastando uma certa quantia de dinheiro, existem restrições no elenco que são impostas. E eu não acho que seja coincidência que temos times tentando trabalhar fora do teto salarial, já que a liga ficou mais restritiva com essas regras do segundo limite e essas penalidades para o elenco. Se você gasta muito dentro do seu teto salarial, quanto à história com Kawhi e os Clippers, acho a situação do Brunson muito interessante. Se for dar dinheiro extra para contornar o teto salarial, não faria como os Clippers fizeram. Quando Kawhi renovou com o time, já era um contrato máximo. Eles pagaram o máximo possível na NBA e, segundo relatos, ainda arranjaram um contrato de patrocínio para aumentar seus ganhos fora das quadras. Pelo menos, supostamente. Isso faz com que Kawhi receba mais e, tecnicamente, poderia ser usado como um incentivo para ele permanecer no time. Mas isso não ajuda no teto salarial, pois já pagaram o máximo para ele. Se você quisesse ganhar vantagem burlando o teto salarial, não faria como o Clippers fez com o Kawhi. Faz muito mais sentido na situação do Brunson. Você pode pagar a ele o máximo que teria na NBA somando com o dinheiro fora das quadras, mesmo com redução salarial. Mas você pode manter o valor do contrato dele baixo dentro do teto salarial e da estrutura de folha de pagamento, fazendo com que ele aceite uma redução salarial. Isso violaria as regras e te daria vantagem competitiva. Para esclarecer, não afirmo que isso ocorreu com Brunson e os Knicks, mas Torrey disse que investigaria o acordo em seguida. Isso faz mais sentido pra mim aqui do que com Kawhi. O que a situação do Kawhi parece pra mim é suspeito, com certeza, mas talvez não esteja realmente quebrando as regras. Kawhi queria mais dinheiro. O Clippers tentou ajudar, mas isso não melhorou o teto salarial. Provavelmente acontecerá uma de duas coisas, ou nada. Tenho certeza.
Se o Clippers realmente tentasse fazer algo que eles sabiam que estaria quebrando as regras, eles tornariam bem difícil de provar. Assim como em 2019 com o Raptors, a liga investigará, mas não fará nada. A segunda opção seria a liga restringir alguns desses acordos de patrocínio fora das quadras, e a gente simplesmente veria menos disso daqui pra frente. Pense como quando a liga realmente atacou alguns dos problemas de aliciamento que estavam tendo com a agência livre, e aí começaram a tirar escolhas de segunda rodada, e, na verdade, isso não tem sido tanto um problema desde então. Eles só estão tornando as regras e as consequências em torno dessas coisas muito mais claras para o futuro. E à medida que avançamos com essa situação, tem uma coisa a qual estou prestando atenção. A principal coisa que quero ver é: outros times da liga vão ficar incomodados com isso? Veremos donos e gerentes gerais declarando que isso está errado e que quebraram as regras? Como isso ainda não aconteceu e talvez não aconteça, isso me diz algo. O que o Clippers fez com Kawhi é muito mais comum na liga do que a gente imagina. E ninguém quer se meter em problemas por fazer exatamente o que o Clippers vem fazendo. Isso gera uma situação estranha que pode impactar muito a liga daqui pra frente.